Então, olá a todos. Bom ano já agora. Ainda ninguém vos disse isso aqui, que vergonha. Então estou com dificuldade. Antes de começarmos, vamos fazer assim uma dinâmica. Como já devem ter visto nas redes sociais, vamos fazer assim algo diferente. Vamos fazer um estudo no livro de Isaías, em particular no capítulo 53. Mas antes, queria apresentar-vos algumas curiosidades sobre este livro e ver se vocês acertam nas perguntas. Portanto, entrem aqui neste site, por favor, e coloquem o código, ou então usem o código QR, se for mais prático para vocês. Pronto, e juntem só quiz. Acho que somos mais que 25, ou estou a contar mal? Eu vou esperar mais um bocadinho. Bem, quem não está ficou. Oh! Vá, vamos ver se temos 30. Ok, até às 7h21. Ok, estejam atentos às perguntas, vamos lá começar. Portanto, quando é que o livro de Isaías foi escrito, aproximadamente? Temos aqui as várias opções. Tudo períodos antes de Cristo. Qual é que será a resposta? E a resposta certa é lá. Então acertaram, a maioria acertou, muito bem. Portanto, o livro de Isaías foi escrito, assim para vos situar, aproximadamente 100 anos antes do povo de Israel ir para o exílio da Babilónia. Portanto, já foi há bastante tempo. Ok. Isto é a nossa classificação. Próxima pergunta. Os manuscritos do Mar Morto... Então, amigo. Não me enganes. Ok, os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumrã. Eu não estou a clicar em nada. Não. Vocês estão a ver a pergunta? Ok. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumrã, na década de 1940, e que continham um livro de Isaías completo, datavam de quando? Século II a.C., terceiro depois de Cristo, quarto depois de Cristo ou quinto antes de Cristo? As opções são confusas, leiam bem.
Muito bem. E se posso dizer que a maioria errou. Portanto, estes manuscritos datavam o século II antes de Cristo, e isto é relevante porquê? Porque o capítulo... Isaías tem várias profecias, e aqui o interessante é que antes dos manuscritos do Mar Morto serem descobertos, o melhor que nós tínhamos eram manuscritos do século IX depois de Cristo, e aqueles que punham em causa a Bíblia diziam, portanto, as profecias em Isaías foram escritas pelos discípulos, muito depois de Jesus, e é por isso que bate tudo certo. Mas os manuscritos do Mar Morto vieram revelar que o texto de Isaías que se tinha na altura batia certo com um outro texto de Isaías, muito mais antigo e que datava um período anterior a Jesus. E, portanto, isto reforça o facto de que as Escrituras foram preservadas. Okay? Não houve corrupção. Portanto, temos aqui a nossa classificação. Só 2 pessoas é que acertaram tudo até agora. Vamos ver se isto não fica estragado. Por favor. Ok. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Será que é 50, 58, 66, como os livros da Bíblia, ou 70? E, ok, a maioria acertou, porque foram ver, não é? E acertaram, portanto 66. Aqui uma outra curiosidade, 66 é precisamente o número de livros da própria Bíblia, ok? E por acaso há quem divida o livro de Isaías em 2 partes. Uma primeira parte que fala mais sobre juízo de Deus e a lei de Deus, que, portanto, nos primeiros 39 capítulos, e depois os últimos 27, sobretudo, sobre salvação. E é engraçado que, precisamente, a Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27. Isto é mais uma curiosidade e talvez uma coincidência, porque os capítulos foram atribuídos mais tarde, depois da Bíblia já ter sido escrita, mas fica uma curiosidade para vocês. Ok, ainda assim, só 2 pessoas acertaram tudo até agora. E última pergunta. O livro de Isaías fala muito sobre o servo do Senhor. Quantos poemas existem em Isaías acerca dele? Será que são 12? Será que são 27? Isaías andou a escrever muito. Ou 4? Ou 10? Ok, 12 poemas. Pois, especificamente acerca do servo do Senhor, na verdade foram só 4. Ok? E nós vamos olhar para o quarto, que começa no final do capítulo 52 e que depois continua e termina no 53. E temos aqui os nossos vencedores. Temos um empate a 4 entre pessoas cujos nomes eu não vou mencionar porque só que ali é que parece um nome normal. Pronto. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o livro de Isaías. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um estudo bíblico indutivo. Para quem não sabe, o estudo bíblico indutivo é algo que também se faz nos núcleos das várias universidades onde alunos que vêm ao GMBio pertencem. E o estudo bíblico indutivo geralmente tem 3 fases. Uma fase de observação, uma fase de interpretação e depois, por fim, uma fase de aplicação. Ok? E o que eu vou fazer vou começar por ler o texto na íntegra e depois a ideia é também interagirmos. Portanto, não ser só eu a falar. Eu sei que isto é uma plenária, mas a ideia é também, como é um estudo, interagirmos uns com os outros. E já agora, vão pensando nisto. A certas alturas eu vou-vos fazer algumas perguntas e eu depois iria pedir que vocês se organizassem em grupos de mais ou menos 4 ou 5 pessoas para depois conversarem sobre essas perguntas que eu fizer e depois eu irei pedir a alguns que, em poucas palavras, deem as respostas, ok? Mas para começar, vamos então fazer a leitura integral deste 4º poema sobre o servo do Senhor em Isaías, que começa no 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência.
Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu a nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quando foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Portanto, este é o quarto poema. Calculo que a maioria conhece, mas para quem não saiba, Isaías foi um homem, um profeta de Deus, cujo papel e tarefa era anunciar ao povo a vontade de Deus. Mas este trabalho realmente não era muito agradável. O que acontecia era que o povo de Israel estava sempre a desobedecer às leis de Deus. Então o povo entrava neste ciclo de desobediência, os profetas chamavam a atenção, eles arrependiam-se, Deus libertava o povo, depois o povo voltava a pecar. E Isaías encontra-se aqui novamente neste ciclo de pecado, arrependimento, libertação. E até ao capítulo 39, Isaías esteve a avisar o povo de que haverá consequências graves para a sua desobediência. Nomeadamente, eles serão levados prisioneiros para um outro país. Algo que, na verdade, comparativamente a todos os outros castigos que Deus já tinha enviado, isto nunca tinha acontecido. E o povo, provavelmente, o que quer mais ouvir é libertação. Nós queremos saber como é que vamos ser libertos. Mas como nós vamos ver, este poema acerca do servo do Senhor não é acerca de uma libertação temporária, simplesmente do exílio numa nação estrangeira, mas é uma libertação mais profunda, uma que também tem a ver connosco, como nós iremos ver. Portanto, o que nós vemos aqui neste poema é que Deus tem alguém a quem ele se chama de servo, e este servo vai obedecer a Deus e vai realizar um conjunto de tarefas. Mas queria começar então com uma pergunta para vocês, então pedi-vos que vocês se organizassem em grupos de mais ou menos 4 ou 5 pessoas e durante 2 ou 3 minutos a pensassem sobre isto. Ouçam com atenção. Como é que descreveriam as emoções transmitidas por esta passagem? Se quiserem podem se focar só nestes 3 versículos, mas depois também quiserem comentar sobre o poema todo, também o podem fazer. Portanto, que emoções é que são transmitidas por esta passagem? Okay? Observem com atenção, conversem com vocês durante 2 minutos, e depois eu vou pedir a algumas pessoas para partilharem. Pode ser?
Mais um minuto. Mais uns segundinhos. Pensem já no que vão dizer. E se quiserem, escolham um porta-voz. Fica sempre bem. Ok, então ia pedir a uma ou duas pessoas, voluntários, dos diversos grupos, para partilharem então a conclusões a que chegaram. Portanto, que emoções é que vocês veem que são transmitidas nesta passagem? Falar alguém com coragem? Nós falámos aqui, as pessoas querem estas emoções que a passagem nos transmitia. Então nós falámos em perplexidade, porque, de alguma forma, a introdução do texto diz que o cérebro terá com prudência, será exaltado, elevado, será muito sublime, mas depois a descrição de capítulo 53 é a humilhação, ou seja, parece que então essa pessoa não foi assim tão prudente, tão uau, tanto isso, porque a humilhação não é fixe, não é? Ok. Obrigado. Perplexidade, então. E nesta dualidade entre a humilhação e a exaltação, não sei se é relevante salientar, mas parece haver aqui um paralelo com o texto de Filipenses 2, aquele que nós conhecemos, Paulo ser em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Exato, ok. Portanto, humilhação e exaltação deste servo. Exato. Assim, rapidamente, mais outra pessoa. Sim. Dentro dos sentimentos também tens desespero, desprezo, humilhação, mas também traz a tal ideia de esperança para o futuro. Ok. E que a parte, aquele verso em que agradou-se ao Senhor e também mostra que deste sacrifício, deste pagamento, acaba de algo bom. E nós sabemos que esse algo bom é aquilo que Cristo nós é claramente passar mas o texto não se volta tanto naquilo que é bom para nós, Ok, para a glória de Deus. E este servo estava a servir a Deus e Deus ficou grato por esse serviço, ok? Ali o Léo já deu um pouco de spoiler sobre quem este servo é, ok? Então nós vemos aqui nestes primeiros versículos: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Portanto, isto toca na parte da sua glorificação, o facto de que ele vai ser honrado e que ele vai agir com sabedoria, vai agir com discernimento e vai servir realizando a vontade de Deus. Mas depois vemos aqui um contraste. É que este servo serve a Deus, mas a reação das pessoas é de espanto. Ficam espantadas. Porquê? Porque o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro qualquer. E depois existe uma outra coisa que acontece aqui e causa admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Portanto, existe também aqui uma mensagem que este servo vai trazer, que estava escondida e que antes não tinha sido anunciada, mas que depois vai se tornar mais clara e será anunciada a todas estas nações e por isso lhes causará admiração. E acho que, como a Raquel tinha dito, realmente este servo, se calhar, não é aquela pessoa que se estava à espera. Ou este Salvador não é aquele que se estava à espera. Porque quando pensamos num libertador, pensamos em alguém forte, com carisma, alguém que
não é derrotado. Mas vemos aqui que este vai passar por um grande período e momento de humilhação. Ok? Agora eu queria-vos perguntar, olhando para este segmento, Isaías 53, de 1 ao 5, será que vocês podiam dizer características deste servo sofredor que vocês veem na passagem? Ok? Discutam outra vez em grupos, durante 2 ou 3 minutos, e depois outras pessoas podem partilhar. Pode ser? Mais um minutinho. Ok, pessoal. Então, algumas pessoas querem me dizer quais são as características deste servo que vocês observam nesta passagem. Voluntários, de preferência, não os mesmos. Sim. Foi desprezado, rejeitado e humilhado por nós. Ok. Desprezado e rejeitado. Sim. Só está com medo de dizer que ele era feio. Sim. Aparentemente não tinha boa aparência. Não sei se era sempre ou só naquele momento particular da sua humilhação. Mais. Podem ir dizendo características. Exato, afligido, ferido de Deus, oprimido. Ok? Realmente, anteriormente nós tínhamos visto, precisamente, o aspecto não era muito agradável, desfigurado, ok? Exato. O que é que temos aqui mais? Vemos indiretamente a simplicidade e a humildade da parte que não tinha aparência nem formosura,
Exato, não tinha beleza que nos agradasse. Portanto, não chamava muita atenção. Não tinha aparência nem formosura. Rejeitado, já disseram. No fim, temos implícito a cura do facto de, pelas suas pisaduras, somos sarados. Portanto, uma característica seria capacidade para curar, neste caso, curar dos pecados. Ok? Mais alguma? Não sei se já apanharam todas aqui. Ok, pacificador. Ok. As pessoas tinham vergonha dele. Ok. Portanto, também associado aqui à parte da rejeição. Ok, foi rejeitado. E se calhar aqui... Os homens escondem o rosto. De quem os homens escondem o rosto, exato. Ok? Portanto, acho que vocês disseram tudo. Então vamos lá olhar um pouco com mais atenção para cada um dos versículos. Portanto, no primeiro nós lemos quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Portanto, Isaías está a falar, ele diz quem creu na nossa pregação. Portanto, ele está-se a incluir num grupo de pessoas que transmite esta mensagem. Provavelmente ele e os outros profetas ou também os outros crentes na nação de Israel que ainda estavam a ser fiéis a Deus. Ok? E esta mensagem, precisamente por causa desta humilhação do servo, deste libertador que não parece ser muito atrativo, realmente é uma mensagem que choca, que não faz sentido, aliás, que é absurda. E como até o próprio Novo Testamento diz, que é loucura para aqueles que não acreditam. E, portanto, levanta-se aqui a questão, esta pergunta retórica, afinal de contas, quem é que crê nisto? Quem é que crê nesta mensagem? Ok? E depois vemos no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Portanto, era como se fosse uma planta que cresce em terra seca e que brevemente vai morrer. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Portanto, ele realmente não atraía as pessoas. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Portanto, também vemos aqui a introdução do tema das dores pelos quais ele iria passar. E, mais uma vez, a questão da rejeição. Os homens escondem dele o rosto, desprezam-no e dele não fazem caso. Esta é a reação natural das pessoas perante este servo. Ok? E agora eu queria vos perguntar, olhando... acho que alguns já tocaram neste ponto, mas queria saber, olhando para os versículos 4 e 5, o que é que em específico o servo fez ou veio para fazer. Ok? Se quiserem podem conversar outra vez em grupo, aí depois eu chamo-vos para partilharem. O que é que o servo em específico veio fazer? Olhando para os versículos 4 e 5. Se calhar é tão fácil que podem já responder. Ok, veio ser castigado. Porquê? Por causa de nós. Ok. Pelas transgressões, ok. O que é que são transgressões? Quando foges à regra. Ok. E qual é a regra que nós temos que cumprir? É não tocar e fazê-lo merecermos o castigo. Portanto, desobedecer a Deus, desobedecer à lei de Deus. Esse é o padrão. Portanto, quando pecamos, falhamos o alvo. Ok, mas qual é o alvo? É a lei de Deus. A lei de Deus diz, não mintas. Se tu mentes, estás a transgredir a lei. Não roubes, mas se tu roubas, estás a transgredir a lei. Okay? Portanto, transgressões são violações da lei de Deus. Pronto, e precisamente como vocês disseram, o que é que ele veio fazer? Ele veio tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E aqui o foco, sobretudo, é na questão do pecado. É verdade que ele também pode trazer cura física, mas a mensagem principal, diria, deste texto é esta questão de ele sofrer pelos nossos pecados. Portanto, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ok? E se calhar já é óbvio, porque, pronto, acho que a maioria de nós que estamos aqui somos cristãos, mas para quem ainda não tenha percebido, este servo do qual esta profecia está a falar é aquele que nós acreditamos ser Jesus Cristo. Portanto, nós acreditamos que isto dizia a respeito a Jesus Cristo, que esta profecia foi escrita muito antes dele aparecer e, portanto, só podia ser Deus a revelar isto a Isaías, porque o ser humano não sabe o futuro, só Deus é que sabe. E Deus mostrou a Isaías o que ia acontecer com este seu servo, com o seu filho Jesus, ok? Aliás, se calhar recomendo outra vez um pouco
quando vemos aqui a questão de que ele foi desfigurado, como é que isto se cumpriu em Jesus? Em que parte da sua vida é que ele foi de alguma forma desfigurado? Sim, rapidamente. Foi chicoteado, exato. Qual é que foi o ponto alto da sua humilhação? Sim, também teve uma coroa de espinhos, mas o ponto onde eu queria chegar, digamos, o pico da sua humilhação foi na cruz. Portanto, ele estava ali, sei lá, quase nu, a sofrer uma morte horrível, um tipo de morte inventada pelos romanos, ok? E, portanto, isto cumpriu-se nele, ok? Também se cumpriu o facto de que a maioria das pessoas rejeita-o e vê esta mensagem como loucura. O que é que também se cumpriu na vida de Jesus? Portanto, ele não tinha formosura, não chamava a atenção, foi desprezado, ok? E nós vemos que na cruz ele toma sobre si a culpa pelo nosso pecado. Se calhar mais claramente vemos no versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, nós todos pecamos e desobedecemos a Deus, quebramos a sua lei e ainda o fazemos diariamente, ok? E como acontece na nossa sociedade, se for uma sociedade justa, quem quebra a lei merece ser punido. E da mesma forma, nós quebrando o que Deus nos ordena, também merecemos uma punição. O problema é que a dívida que nós acumulamos quando pecamos é uma dívida infinita. Estamos a falar de um Deus infinito, ok? Então, como é que nos poderíamos livrar de um castigo eterno? É aqui que entra precisamente Jesus, ok? Enviado por Deus para sofrer em nosso lugar, sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer, ok? E vemos precisamente que ele foi ferido de Deus. E por acaso há aqui um pormenor interessante, porque esta foi a reação das pessoas, ok? Vem Jesus a ser crucificado, vê ele a morrer, ok? Ele afirmava ser o Filho de Deus, mas depois morre, ficam todos tristes, parece que pronto, acabou, não é? E se formos ver ao Antigo Testamento, havia esta ideia de que aquele que ficasse pendurado no madeiro ou na cruz era visto como maldito de Deus. E, num certo sentido, foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi maldito, digamos assim, em nosso lugar. Ele foi ferido em nosso lugar e oprimido. Ok? Agora avançamos mais um bocadinho. Portanto, no versículo 6, vemos aqui a nossa história, não é? Todos nós andávamos desgarrados, portanto, perdidos, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, foi sobre Jesus que a culpa pelo nosso pecado caiu, o castigo. Pronto, eu se calhar já me adiantei um bocadinho, eu tinha aqui outra pergunta para vocês, que era, nesta descrição... aliás, esta pergunta ainda faz sentido, porque houve uns momentos da vida de Jesus que eu ainda não mencionei. Portanto, aqui nos versículos 6 a 9, que momentos da vida de Jesus vocês veem aqui relatados? Portanto, ok, isto era uma profecia, ok? Mas, por exemplo, o versículo 7, ele não abriu a boca. Como é que isto se cumpriu na vida de Jesus? Foi acusado, ele próprio não se defendeu. Exato. Portanto, Jesus foi acusado e, em vez de se defender, porque até podia, ele era inocente, ele não tinha feito nada de mal, ok? Contra ninguém. Aliás, ele era perfeito, ele tinha que ser perfeito. Caso contrário, ele estaria a morrer pelos seus próprios pecados e não pelos nossos. Portanto, ele não abriu a boca, ok? Ele estava a ser acusado e não se defendeu. O que é o oposto daquilo que nós faríamos. Se nós fôssemos acusados, a primeira coisa que faríamos era defendermos-nos naturalmente. Não que isso tenha algo de mal, mas Jesus fez o contrário. Mais coisas. Desculpem. Sim, por exemplo, no 8. Como é que o versículo 8 se cumpre na vida de Jesus? Ou antes disso, se calhar... Sim, é verdade. O que é que o versículo 8 significa? O que é que está a dizer, primeiro? O que é que ia acontecer a este servo, de acordo com o versículo 8? Ia ser relatado, ou seja, no juízo opressor, algo mal ia acontecer. Ok. Ele sofreu juízo opressor, no sentido foi julgado injustamente, ok? E de sua linhagem, quem dela cogitou, ele realmente não teve descendentes. Porquê?
Diz, mais alto? Ia ser levado da terra. Ia ser cortado. Ok, então eu vou fazer esta pergunta. O que é que significa ser cortado da terra dos viventes? Morrer, ok. Chegámos lá. Portanto, aqui no versículo 8 vemos a descrição de que ele ia ser morto, ok? Ele não ia só sofrer e ser moído em nosso lugar, ele ia morrer, ok? E, portanto, não ia ter descendência, ok? Porquê? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, ok? Jesus é ferido pelo povo de Deus, ok? E no versículo 9, que momento da vida de Jesus é que o versículo 9 descreve? A sepultura, exato. O que é que aconteceu? Mesmo na sepultura de um homem rico porque alguém lhe ofereceu, mesmo depois de não seria o caso se tivesse acontecido. Sim, portanto, Sim, mas é caso. diz, completa se quiseres. A sepultura que lhe estava designada seria igual à das pessoas que morrem numa cruz, que seria Exato. pilhado num monte de corpos. Portanto, em princípio, ele seria sepultado num sítio como qualquer outro criminoso. E o que é que aconteceu em vez disso? Foi sepultado como uma sepultura de algo de um senhor rico. Exato. Como é que ele se chamava? Obrigado. Portanto, Jesus é crucificado ao lado de ladrões, de outros criminosos, e esperava-se que a sua sepultura fosse uma sepultura de criminoso, mas José de Arimateia chega-se à frente e, ok, eu tenho esta sepultura, eu tenho dinheiro para esta sepultura de rico, podem sepultar Jesus aqui. E, portanto, ele morre, Jesus é humilhado, mas depois na sua sepultura, de alguma forma, ele é honrado, porque acaba por ter uma sepultura mais digna, ok? Portanto, é isso que quer dizer, mas que o rico esteve na sua morte. E depois aqui o reforçar de que nunca fez nenhuma injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Portanto, Jesus nunca disse nada de errado, ok? Se for ver o versículo 7, ali mesmo no fim do versículo 7, ele não abriu a boca. Exato, não abriu a boca? Se tu fores um bocado atrás, não nos slides, um bocado atrás na Bíblia e comparares o sacrifício de Jesus com o sacrifício de Isaac, tu vais ver uma postura completamente diferente no que toca Jesus ao sacrifício e Isaac ao sacrifício. Isaac Sim. tem que perceber o que é que está a passar e em que, onde é que está o cordeiro. Sim. E Jesus tem uma postura altruísta de morrer Sim. por coisas que ele nem fez só nada. Sim. E nem se queixa. Exato. Isso, por acaso é interessante falares no quase sacrifício de Isaac, por acaso acho que existe uma comparação muito forte entre o que ia acontecer a Isaac e o que aconteceu a Jesus. Eu não tinha planos de ir aí, vamos ver. Talvez surja nos versículos mais à frente. Ok, olhando agora, e se calhar já estamos quase a terminar, mas depois ainda vou ter algumas perguntas de aplicação, para nós também percebermos, afinal de contas, como é que isto se aplica à nossa vida. Mas antes disso, olhando para os versículos finais do capítulo 53, e isto podem conversar em grupos, acho que é importante aqui conversar em grupos, qual é que foi, o que é que vocês podem dizer acerca do propósito de Deus através da opressão, do castigo que este servo sofreu? O que é que vocês podem dizer acerca disso? Do propósito de Deus. Ok? Conversem durante... Até vos vou dar mais tempo, 5 minutos, e depois podem partilhar.
Meio minuto. Não sei se já tiveram a oportunidade de bater tudo, espero que sim. A não ser que era mais um minuto, ainda temos tempo, mas... Então, quem é que quer partilhar sobre esta questão do propósito de Deus através da opressão deste servo? O que é que vocês me podem dizer? Como é que interpretariam esta passagem? O que é que ela nos diz? Voluntários, não há força.
facto do seu próprio filho ter morrido. Nós vimos aqui que nesta passagem vê-se uma explicação ao que está antes do ponto e vírgula, exatamente com o que vem a seguir. Portanto, o versículo 10 e o versículo 11 têm a resposta ao que se torna uma pergunta antes do ponto e vírgula. E, portanto, no versículo 10 é o facto de Jesus ter ficado mesmo mal, fisicamente, Sim. e após a crucificação, ele se ter tornado eterno, ao ponto de ser arrebatado mais tarde. Isso agradou a Deus, não só a parte da crucificação, mas todo o progresso físico. Sim, Deus agradou-se daquilo que este servo, que nós sabemos que é Jesus, fez. Em suma. E também diz que prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E, portanto, a crucificação era necessária para que Deus trabalhasse nas nossas vidas por causa da crucificação. Ok. Mais coisas. Ok, sobre o propósito de Deus. Sim. O propósito de Deus nesta passagem é bastante explícito no versículo 11. Justificará muitos. Pronto. O que é que isso significa, justificar a muitos? Queres que eu te diga o que é justificar? Sim. É admitir como justo, tornar justo. Ok, uma declaração de justiça. Ok? Isso é justificar. Mais. Eu acho que o versículo 11, tipo o final, acaba por retratar um bocadinho o porquê do início do versículo 10. Ok. Ou seja, o porquê de Deus se agradar de ver Jesus a sofrer. Porque aquilo que nós estávamos a falar era quando Jesus estava na cruz, ele já não estava na cruz apenas e só enquanto Jesus, Filho de Deus, mas estava na cruz enquanto a pessoa que leva o bode expiatório. Exato, ok. Coisas Exato, como o bode expiatório, aquele que leva os pecados porque sobre si. Salmos 69, 24, acho que 24, diz que Deus derrama a sua fúria sobre eles e os consome com o ardor da sua ira. E aí dá para entender o porquê dele se agradar, não Sim. por Jesus diretamente, mas pelo pecado. Porque se Jesus não tivesse o pecado de todos nós por cima dele, não faria sentido Deus agradar-se de ver o seu filho morrer, mas este agradar-se vem pelo pecado que está em cima das costas de Jesus. Ok, portanto Jesus carrega as nossas iniquidades, ele é como o bode expiatório, ok? E acho que aquilo que tu descreveste, acho que posso dizer desta forma, a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, caiu sobre o seu filho. Posso só fazer Força. um comentário? Portanto, se Deus quisesse acabar connosco, acabava connosco. Pronto. Portanto, não é. Creio que é um pouco mais este agradar como ele, não é simplesmente. Esta é uma interpretação, portanto, podem existir várias. Eu quero ouvir interpretações. Vou propor outra, uma outra interpretação. Que não é simplesmente um agradar com o sofrimento. Isso é uma possível interpretação. Creio que é um pouco mais do que isso. Até porque isso seria um pouco, talvez, complicado. Mas que Deus se agrada, e porque é esse o propósito, e porque o Cordeiro já estava imolado desde o princípio dos tempos. Sim, sim. Como dizem Pedro. Com um propósito, portanto, Deus agradou-se no sentido de isso ser a justificação daqueles que tinha criado. Sim. Isso é que o agrada. Nós acho que não podemos interpretar a primeira parte do versículo 10 sem o propósito pelo qual o servo estava a passar. Portanto, não é simplesmente Deus agradar-se do sofrimento. Sim, sim. Isso seria um bocado estranho, no meu entender. Acho que até estavam... Aliás, um pouco... Disseram o mesmo, mais ou menos, sim. Mais ou menos. Pronto, talvez até tivéssemos a dizer o mesmo. Mas talvez fosse importante... Mas é um bom ponto a frisar, sim, precisamente. Dizer que o Senhor se agrada pelo facto de, através desse sofrimento, justificar. Porque, de facto, Sim. Deus amou o mundo e por isso é que enviou o seu filho. Portanto, não foi uma coisa... Exato. E eu ia fazer esse ponto. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa para acrescentar. Posso só observar um Força. ponto nesta passagem? Sim. No trecho anterior, no
não há linhagem para o servo. E agora ele vê a sua posteridade. Sim. Sim, exato. Eu vou... E precisa de ser respondido. Sim, sim, sim. E vai ser, precisamente. Obrigado. Como estavam todos a dizer, e bem... Estavas com a mão no ar? Força, força, diz. Eu queria dizer que a minha interpretação é um bocadinho diferente, é menos focada se calhar no momento de cruz, se calhar falarem de moer, porque a ação de moer é uma ação progressiva que vai ficando cada vez mais agressiva, é necessário cada vez mais força para moer, cada vez mais eficaz. Ok. Eu vejo isto como quase, em vez de falar, é claro que a crucificação é a culminação da vida de Jesus e do propósito dele, fala do fruto aí. Fala, isto que estavam a falar, que é quando estamos a falar de moer, logo a seguir temos o contexto, que agrada por causa do fruto que vai dar. Mas, ele diz aí, o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, a mim faz-me pensar imediatamente em Romanos 18, onde Jesus é o nosso intermediário. E este ele ter sido moído, ele ter vivido esta vida feia que nós humanos vivemos, é para mim este conhecimento está a ser referido. É a experiência humana de Jesus, o sacrifício que ele faz por todos os nossos pecados, permite a ele entender a natureza humana e ser o nosso intermediário, ser o não Sim. sacrificar-se por nós, Um mediador e intercessor. mas chegar ao fruto, o propósito dele, que é ser o nosso mediador perante Deus. Sim, é um ponto interessante. Se calhar podemos ver o moer mais de uma forma progressiva ao longo da sua vida, porque ele foi rejeitado, depois mais perto da crucificação ele é julgado, são feitas falsas acusações contra ele não se defende, depois é chicoteado, tem a coroa de espinhos e realmente vai ficando cada vez pior, até que chega à morte de cruz, a morte mais desagradável. Eu diria aqui, em relação à questão do agradar, reparem, o moê-lo, este verbo, quem é que está a fazer este moer? É Deus. O que realmente não é uma imagem muito bonita, porque estamos a imaginar Deus Pai a fazer o seu filho sofrer e agradar-se disso. Mas aqui o agradar não é no sentido de que giro, Jesus está a sofrer, isto é tão bom. Não, Jesus estava a sofrer uma injustiça, ele não merecia o que estava a sofrer. Mas o ponto é que Deus agradou-se porque a sua justiça estava a ser satisfeita. Como nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo em Êxodo, Deus não pode simplesmente perdoar pecadores do género passar por cima dos pecados, esquecendo-se, sem que algum pagamento seja feito no lugar deles. Aqui Deus agrada-se de que satisfação está a ser feita. Ele já não precisa de condenar aqueles que são crentes em Jesus, porque a sua ira, a sua justiça já foi satisfeita em Jesus, ok? E é disso que, a meu ver, que Deus se agrada, ok? E depois, continuando, quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E como já foi dito pelo João Cid, realmente há aqui uma questão muito interessante, que é, então, mas atrás, nós vimos que Ele é cortado da terra dos viventes, ok? E nós concluímos que isto quer dizer que Ele ia morrer. Isso cumpriu-se na vida de Jesus. E depois vemos que Ele vai ver a sua posteridade, digamos que vai ver a sua descendência e vai prolongar os seus dias. Como é que é possível se Ele, uns versículos atrás, morreu? Como é que explicam isso? A resposta acho que é óbvia, mas eu quero ouvir. Exato. Vemos aqui mais um momento da vida de Jesus a cumprir-se nesta profecia, que é a sua ressurreição. Ele ressuscita, mesmo depois de ter morrido, ok? E vê a sua posteridade. Aqui não é que ele tenha tido descendentes físicos, mas estamos a falar do resultado da sua obra, do povo que ele salvou. Esse povo é a sua descendência. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Já agora, posso... Força, força. Disseste uma coisa muito interessante acerca da justiça, da questão da culpa, e é uma das questões. Talvez acrescentassem na outra. Esperemos pelo avião. Portanto, há esta dimensão da justiça, da culpa, mas o texto também fala de outras coisas que eu acho que também seriam interessantes, porque ou seja, não só justificará, mas também levará às iniquidades. Sim. Ou seja, também há aqui uma dimensão de cura e de trazer a paz. Ou seja, não é apenas retirar a culpa, Sim. mas há aqui uma ideia de restauração. Há aqui uma ideia positiva. Ou seja, não é apenas uma coisa, uma liberdade negativa, no sentido de ser livre de um castigo, mas uma liberdade. Portanto, Deus não está interessado, diria que não estaria apenas interessado em
tratar a questão jurídica, Sim. mas também de restauração. Aliás, a Bíblia parece falar muito Sim. Portanto, essa dimensão também é muito relevante. E isso também parece informar um pouco sobre o agradar de Deus. Exato. Acho que Deus também se agrada, no sentido que a partir do sacrifício de Jesus, abre-se todo um novo campo de possibilidades. Sim, ele realmente também devia ter feito esse ponto. Ele também se agrada de que, agora, por causa deste sacrifício, é possível declarar pessoas que não eram justas como justas. Okay? Não é só remover a culpa pelo pecado, mas é declarar estas pessoas como justas. Okay? Não é só, digamos, tínhamos um saldo negativo e foi colocado a zero com a morte de Jesus. Mas também nos falta a parte positiva, não é? Acho que era isso que estavas a tentar dizer. Sim, e curados, ou seja, não é apenas a parte da culpa, mas a parte também das consequências. Sim. Doenças, Exato, sim. a paz, a falta de paz. Sim, eu realmente dizia que se calhar o foco principal não é, por exemplo, livrar-nos das doenças físicas, mas de alguma forma também está incluído porque é isso que nós esperamos um dia. Ok? Eu devia ter mencionado isso logo no início, mas sim, é verdade. Pronto, e como estávamos a ver, okay, ele prolongará os seus dias, portanto, ele vai ressuscitar, ok? Aí a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ok? Este servo cumpre na perfeição a vontade de Deus. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Até o próprio servo, até o próprio Jesus vai ficar satisfeito com aquilo que fez. Não é só o Senhor, que aqui em princípio será Deus Pai, mas a própria pessoa do Filho também vai ficar satisfeito com aquilo que fez. Okay? Porque Jesus também veio de livre vontade, ele não foi forçado. Okay? É importante lembrar-nos disso. Okay? Com o seu conhecimento justificará a muitos. Okay? Como já disse várias vezes, ele vai declarar justos pecadores. E chegamos ao último versículo deste poema. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Portanto, vemos aqui a exaltação deste servo. Okay? Ele foi humilhado, ele sofreu bastante, mas depois é exaltado. E foi desta forma que ele obteve vitória. Sendo humilhado, parecia que não era um libertador interessante, mas foi precisamente isto que depois também resultou na sua própria exaltação. Okay? E Deus Pai, digamos que recompensa o seu próprio Filho por causa daquilo que ele fez. E vemos aqui esta linguagem, repartirá ele o despojo. Portanto, é como se Jesus tivesse estado numa guerra, ele derrota os seus inimigos, derrota o pecado e a morte, e depois os restos dessa vitória são repartidos e são-lhe dados. E vemos aqui o porquê, não é? Porquanto derramou a sua alma na morte, e já falámos disto bastante, mas para reforçar, foi contado com os transgressores, ele foi considerado como se fosse um pecador, embora não o fosse, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E alguém tinha feito este ponto da intercessão. Okay? Jesus é um mediador entre Deus e os homens, e depois também é aquele que intercede por nós. E por causa daquilo que ele passou também durante a sua vida humana, ele pode se identificar connosco. Isso é um ponto que eu também tinha aqui, mas não cheguei a dizer mais no início. Agora, mais uma vez, e esta acho que vai ser a última pergunta que eu vou fazer, para vocês conversarem outra vez em grupos. Portanto, uma pergunta de aplicação. Portanto, ok, já vimos que isto diz respeito a Jesus, já vimos como é que se cumpriu, mas o que é que isto tem a ver com a minha vida? Como é que aplico isto à minha vida? E se calhar o interessante aqui também será ver, ok, como cristãos, quer dizer, se eu já sei que Jesus perdoa os meus pecados, porque é que eu preciso estar a pensar nisto outra vez? Ok? Conversa entre vocês e depois eu peço a alguém para partilhar.
Mais um minutinho. Ok, pessoal. Então, partilhem lá com os restantes, com todos nós. À luz destas coisas, não é? Desta humilhação do servo, do facto de que ele não era aquele libertador que se calhar a maioria das pessoas estavam à espera, à luz daquilo que Jesus fez, o que é que isto significa para a minha vida? Como é que eu aplico estas coisas à minha vida? Até mesmo como cristão. Quem é que quer partilhar? Tiveram a conversar tanto e não chegaram a nenhuma conclusão? Diz. Sem espera pelo avião. No início da que nós lemos, mostra que Jesus, que este servo não era bem recebido, era excluído, e nós, de certa forma, podemos sentir isso. Enquanto cristãos, nunca nos conseguimos integrar de forma plena em todos os meios, não é? E podemos, então, regozijar-nos porque isso é bom. Porque somos de Jesus e, de alguma maneira, há incompatibilidades com o ter Jesus e o não ter Jesus. Sim, portanto, Jesus foi rejeitado e quando nós somos rejeitados também não devemos ficar tristes com isso. Temos alguém que simpatiza connosco. Mais coisas. E se quiserem ligar com o contexto universitário, também faz sentido. Diz. A pergunta era como é que nós ligamos isto, ou de que forma é que isto, qual é o significado disto para a nossa vida? Sim, se calhar é uma pergunta muito geral, mas força. Eu acho que durante toda a minha vida como cristão, por assim dizer, a última coisa que mais me confirmou e que mais me deu a fé no sentido em que eu continuo a ter esta certeza e não simplesmente acredito por acreditar, é que qualquer pessoa que não tenha a vida eterna como último ou principal motivo para viver, vai chegar ao ponto na sua vida em que a vida não tem sentido e que tudo o que fez foi em vão, porque simplesmente vai morrer e vai voltar. Então, nós podemos ter objetivos menores, no sentido em que podemos ter vários objetivos da nossa vida, como casar, mas o último objetivo que ele deve definir a nossa identidade é aquilo que nós nos falta depois da morte. Se tudo acaba na morte, nada mudou. Isto é o que para mim tem confirmado cada vez mais que todas as pessoas que vivem de forma um bocado triste e miserável, sem esperança de vida eterna, vivem em vão. Porque vivem para felicidade momentânea, vivem para satisfação momentânea, vai chegar a um ponto em que a pessoa vai simplesmente dizer, ok, eu tenho tudo isto, mas não vale a pena. Exato, portanto, à luz da morte, aquilo que estamos, a nossa vida aqui se calhar não parece ter muito sentido. Se é verdade que morremos e acabou, parece bastante fútil, mas se este Jesus realmente morreu e ressuscitou, nós também acreditamos que um dia isso vai acontecer connosco, não é? E é essa esperança que temos, e é por isso que temos sentido na vida. Mais coisas. Força. Nós temos a falar mais da questão da nossa necessidade enquanto cristãos, especialmente para aqueles, para todos, mas especialmente para aqueles que já cresceram na igreja, de relembrar estas verdades simples, de voltarmos ao nosso primeiro amor, de não ser uma coisa que, ok, nós temos todos esses rituais, vamos à igreja domingo ou whatever, e celebramos Natal e Páscoa, mas depois estas verdades simples de como é que o sofrimento nos afeta,
tem que ser uma coisa que nós inventamos, uma coisa que nós existimos, para que nós possamos realmente ser salvos por Deus. Exato, precisamente. Portanto, a realidade do Evangelho, a realidade destas boas notícias, deve ser algo do qual nós nos lembramos todos os dias e não pode ser simplesmente um facto de que eu já acreditei, já decidi acreditar e, portanto, pronto, agora há outras coisas mais importantes. Mas o facto é que vivemos nesta vida também com dificuldades e continuando pecando e a nossa única esperança no dia-a-dia é voltar-nos a lembrar destas boas novas, daquilo que Jesus fez. Caso contrário, não temos uma vida muito rica, digamos assim, enquanto cristãos. Força. Nós pegamos um bocadinho também nisso, respeito pela questão do, como cristãos, faz sentido relembrar isto, porque, ou seja, nós achamos que ok, mais um pecado e Jesus já sofreu na cruz, portanto não faz diferença se eu pecar mais uma vez, se eu pecar outra, se eu pecar outra. A questão é essa, é que Jesus pagou por tudo o que nós vamos fazer e nós temos que ter consciência do peso que foi mesmo o sacrifício na cruz e perceber que não levamos o pecado de uma maneira leve. Sim, sim. O pecado faz diferença, seja mais um ou menos um, faz diferença porque para Deus todo o pecado é igual. Portanto, Sim, sim. E nem que seja porque se amamos a Deus e se queremos realmente agradá-lo e se o pecado não lhe agrada, então não devemos pecar, não é? Sim, Raquel. a primeira coisa que eu pensei quando tu perguntaste em relação ao porquê nós temos que temos que relembrar isto a toda a hora foi porque uma questão de orgulho, porque o risco que nós caímos no orgulho. Porque Sim. se nós esquecermos que Cristo morreu no nosso lugar e que era necessário esse sacrifício para nós termos uma relação com o Pai, então vamos achar que nós somos bons porque somos bons, porque fazemos coisas bem feitas, porque não fazemos X coisas que outras pessoas possam fazer. E acho que nós precisamos continuamente de nos lembrar que não, nós não somos bons, nós somos maus, mas Cristo nos tornou bons. Não é? Então, acho que é isto que ele fez, acaba por pintar o quadro tão feio, como já disseram, que nos ajuda a voltarmos a isso sempre que nós estivermos a afastar dessa verdade. Sim, sim. Nós não somos melhores que os outros, todos pecamos, não é? Como tu disseste bem. E realmente Isaías 53 pode parecer muito pesado, mas também é precisamente uma história de esperança, não é? E nós não temos direito nenhum a nos acharmos superiores aos outros. Na verdade, somos iguais a todos os outros, não é? Mas porque fomos grandemente perdoados, nós queremos então também partilhar isto com os outros, espero eu. Mais alguma coisa? Ou faço conclusões? Eu queria no versículo 12, porque o versículo 12 eu acho que é aqui que vem toda a glória e toda a esperança que nós podemos encontrar no capítulo, porque diz que dará muitos para Cristo como a sua parte. O Sim. homem já está a dizer que Jesus Cristo iria ter muitos seguidores, portanto cristãos, e com os poderosos ele vai repartir o despojo, portanto ele vai ter muita atenção a recair sobre ele, por tudo o que ele fez na vida, também na crucificação. E nisto, quando nós podemos falar com os nossos colegas da faculdade, nós podemos ver que a sociedade muda imensas vezes, mas nós queremos sempre eleger alguém que é mais importante que os outros, como alguém que vai tirar o aquecimento global da Terra, ou alguém que vai dar uma economia que é benéfica para todos. Nós queremos sempre coroar alguém. E aqui, Isaías 53, Deus está a dizer: queres coroar alguém? Coroa aquele que morreu por ti. E portanto, se nós queremos seguir apenas uma pessoa, então que seja Jesus Cristo. Sim, sim. Realmente o único que merece honra, glória e ser coroado, ser recompensado é Jesus. Porque foi o único que realmente nunca pecou, nunca falhou e é Ele o nosso Salvador, o único Salvador. E acho que alguns já tinham tocado neste ponto. Nós somos maus e não podemos fazer nada para... Quer dizer, podemos fazer coisas boas, mas não é como se isto fosse uma balança, eu faço mais coisas boas que más e, portanto, Deus aceita-me. Não. A única forma de Deus me aceitar é através deste Jesus. E pronto, eu terminava precisamente com isto, a reforçar o facto de que Deus existe, não é? Nós sabemos isso,
pela criação. A criação demonstra que existe um Criador, tal como um edifício mostra que alguém o construiu. Mesmo que eu não saiba quem é que o construiu, obviamente houve alguém. O seu design inteligente é óbvio. Sabemos, pelas nossas consciências, nem que seja, que falhámos muitas vezes, fizemos coisas que não devíamos ter feito, aquilo que a Bíblia chama de pecados, portanto, o transgredir a lei de Deus. Mas Deus, porque é rico em misericórdia, não nos quis deixar nesse estado, num estado onde acabaríamos em condenação eterna. Ele escolheu salvar um povo, salvar muitos, através do seu Filho. Então Jesus toma os nossos pecados, o castigo que nós merecíamos, sobre ele, e depois ressuscita, mostrando também que derrotou a morte. Okay? A morte já não é algo que nós temos que temer. E a forma como nós somos salvos e recebemos a salvação é confiando nisto. Não é dizendo, eu posso fazer coisas boas para compensar o mal que fiz. Não é reconhecer Jesus fez isto e acreditar nisto, não é? Aquilo que os cristãos chamam de fé, esta confiança, não é simplesmente acreditar. Eu gosto muito de uma analogia que alguém inventou. Se pensarmos que íamos, por exemplo, saltar de um avião, ok? Eu simplesmente dizer, eu acredito no paraquedas e saltar, sem o pôr, não vai servir de nada. A lei da gravidade vai-me matar, ok? E, portanto, quando falamos de Jesus, não chega a dizer, eu sei que ele existiu lá há 2000 anos atrás, é preciso confiar nele, é preciso pô-lo na nossa vida. E, portanto, este seria o desafio que eu faria a qualquer um que não seja cristão, é reconhecer que não só Jesus é que nos pode salvar, ele é que é o mediador entre Deus e os homens. Okay? Ele é o nosso advogado, utilizando assim termos legais. E para aqueles que já são cristãos, como também já foi dito, não pensemos que isto é uma coisa que se ultrapassa. Portanto, eu já acredito em Jesus, já não preciso disto. Não, nós precisamos de ser recordados destes factos, destas verdades, todos os dias. Esta é a nossa esperança nos momentos difíceis, ok? É saber que temos um intercessor, temos um advogado, temos alguém que está do nosso lado e que nos amou, apesar de nós não sermos amáveis, ok? E finalmente dizer que, pronto, se tiverem alguma questão, há sempre pessoal aqui no GBU que terá todo o gosto de vos responder às vossas perguntas. E só perguntar se alguém tem alguma dúvida, questão, alguma coisa que eu não tenha dito e que se calhar vocês achem que deva ser acrescentado. Caso contrário, podemos terminar. Ok. Obrigado por maturarem. Obrigado por interagirem. Isso ajudou bastante para ser mais natural e vocês lembraram-me de várias coisas que eu devia ter dito e não me lembrava, o que foi fixe.